De volta já aqui com Bem Assim, olha só, a gente está começando hoje, né, a Semana das Crianças, Dia das Crianças oficialmente, essa sexta-feira, mas o que, é que a gente aqui do Bem Assim pensou? Vamos todos os dias pensar em pautas para as crianças, né, e também para as mamães, para os papais, para ajudar eles nessa fase que é tão linda da vida, não é verdade? E aí, olha só, se tem uma coisa que tá ligada com criança é a alimentação, né, gente? E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui com a Mari, mãe que nutre. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Já quero que você fique em casa, já é de casa, já é de casa. A gente estava rindo aqui das histórias de Mari, porque o filho dela experimentou, conheceu o pirulito. Foi. Conheceu o pirulito. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos ao seguinte, Mari. A gente já veio aqui da outra vez que você veio, a gente falou sobre introdução alimentar. Isso. E aí, como é que é essa fase depois da introdução alimentar, em que é uma fase que os pequenos eles conhecem os alimentos todos. Como é que fica essa relação deles com a comida, depois de conhecer todos esses alimentos? Na realidade, eu sempre falo assim, que a relação depois da introdução alimentar vai depender muito de como essa introdução alimentar se estabeleceu. Se ela foi feita de uma maneira positiva, se deu liberdade para o bebê conhecer os alimentos no tempo dele, sabe? Se deu a experiência para ele tocar, conhecer de fato cada alimento, essa fase pós-introdução alimentar, ela continua bem mais leve. Porque na realidade a criança conhece o que está comendo, já sabe o que sabe, está comendo, né? Exatamente. Se for uma criança exposta a sabores variados, a cores diferentes, a tipos de alimentos diferentes no prato, ela não vai chegar lá na frente receosa, não vai ser algo novo que ela vai estar recebendo, sabe? Diferente de uma criança que na introdução alimentar recebeu as coisas às vezes de forma misturada, aquela sopinha única, sem muita informação. E aí lá na frente, quando a mãe ou o cuidador quer apresentar um prato mais diversificado, a criança cria uma barreira, ela fica receosa e é natural porque ela não conhece. Ela não conhece essa introdução alimentar, sabe? Então, o segredo para boas relações com a comida é a introdução alimentar, é o ponto-chave. Então, no caso, a introdução alimentar ela vai ser determinante para o que vier no futuro, né, da criança. Por isso que é tão importante, por isso que a gente precisa valorizar tanto, porque é realmente um momento decisivo. A criança, ela cria relações e o cognitivo dela também está em pleno desenvolvimento e ela faz associações. Sim. Comeu bem, sendo respeitado, opa, é uma sensação de prazer, comer é bom, sabe? Da mesma maneira que comeu por obrigação, tendo que abrir a boca sem querer, e aí ela vai fazendo associações. Opa, comer traz lembranças, traz memórias ruins, então o cognitivo das crianças ele trabalha dessa forma. Tá. E essa fase pós-introdução alimentar, né, muda alguma coisa? Tem que dar continuidade, como você estava falando, a essa boa relação da criança com a comida ou não? Como ela já vai descobrindo outros alimentos, é natural que, enfim, às vezes ela fique enjoada de alguns ou não. Se você mantiver uma boa relação da criança com a comida, ao longo do tempo vai dar tudo certo. Sim, na maioria das vezes, se eu for levando essa introdução alimentar e apresentando sempre os alimentos novos, com muita empatia, com muito respeito, aceitando, não quero, mamãe, tudo bem, vamos comer isso aqui que então, o que você quer, né, o que você gosta. Exatamente. Sem nunca forçar, nunca obrigar uma criança a comer, ela fica mais aberta a experimentar os alimentos novos que vêm, né? A partir de um ano vem muitos alimentos novos, o leite de vaca e derivados, oleaginosas, alguns crustáceos também já vão entrando a partir de um ano e é natural, assim, no primeiro momento a criança olhar e ficar meio desconfiada, mas para uma criança que teve uma introdução alimentar com muita responsividade, com muita empatia, a probabilidade dela aceitar é muito maior. E aí chega nessa fase, ela vai descobrindo novos sabores, ela vai se relacionando, mediante sempre o exemplo da família, se a mãe, se o pai estão comendo em casa, tudo isso incentiva bastante. E aí é uma fase nova para a criança em todos os sentidos, né? Seja Isso. na alimentação, também é uma fase que eles estão começando a ir para a escola. Isso. E aí, chega na escola, eles começam a descobrir novas coisas, Exatamente. né, Mari? Mari está passando isso com o Davi. Esse é o drama de muitas famílias, Exato. Né? E aí, chega na escola, o coleguinha levou um lanche diferente, porque às vezes a mãe não tem, né, tanta atenção com a questão da alimentação.
E aí, como manter o seu filho? Não dá para isolar numa bolha, né? Como fazer com que ele converse, com que ele entenda sobre os alimentos, sobre o que é bom, o que é que não vai ser tão legal? Exatamente. Eu estou vivendo isso. A gente estava conversando aqui sexta-feira, ele conheceu, né, as guloseimas lá. Porque é uma fase que a criança vai crescendo. Até 2 anos, Mara, eles não se interessam tanto, assim. O que eles querem mesmo é brincar. Tá na festinha de aniversário, se você não chegar, por exemplo, com um brigadeiro e oferecendo, Eles não vão se importar, porque né? ele tá ali é para querer brincar mesmo. Mas vai crescendo, na vida já tá com 2 anos e meio. E aí, a convivência com os amiguinhos, ele vendo os amiguinhos, né, comendo algo colorido, bonito, e ele começa a ficar, opa, o que é aquilo? Ele tá chupando, tá tão gostoso, quer também. E aí começa essa curiosidade. O que é importante, a postura e a gente, enquanto os pais, né, cuidadores, tomarmos. Uma é não trazer essas coisas para dentro de casa. A gente não pode, claro, ele conheceu, tudo bem, mas eu não posso ser um incentivador desse tipo de alimento. Ter ali, né, na visão dele o tempo todo. Exatamente, ter um baleiro em casa, ou ter guloseimas mesmo de diversos tipos. Outra coisa é sempre conversando com ele, ó, filho, vamos deixar para comer isso no final de semana, numa festinha do amiguinho, que é quando a gente tá ali entre os amigos, socializando. Então, ensinar que deve existir um momento certo para aquilo, sabe? Uhum. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode fazer é aterrorizar aquele alimento, transformar ele num monstro. Supervalorizar, a gente poderia falar assim. Supervalorizar demais. Transformar ele num monstro, porque senão a criança supervaloriza. Aquilo fica sempre ali na cabeça dela. No imaginário dela, No né? Nossa, o que imaginário. será que tem nesse alimento? Qual será o gosto dele, né? Exatamente. E aí ela, com aquela curiosidade, ela vai começar a comer na escola, não vai lhe contar em casa, porque, opa, a mamãe vai brigar se souber que eu comi coisa com açúcar, né? E aí fica sempre, e aí pode gerar até lá na frente as compulsões alimentares, sabe? Isso, exatamente. Então a gente tem que saber, tem muito jogo de cintura mesmo para saber colocar isso na balança e balancear. Conversar com a família. Porque às vezes a gente não oferece, mas às vezes tem uma vovó, um vovô que estão ali. As vovós e os vovôs são perigosos. Viu? E que para agradar acaba, né? Sabe o ponto fraco, né, na criança? Também conversar com as professoras, com os professores, é legal? Sim. É algo bom? É algo muito bom. Trazer eles para o nosso lado, assim, né? Claro que a gente não pode exigir que eles fiquem sempre focados ali naquela criança para não deixar ela provar nada e tal. Mas é trazer para o nosso lado, informar sobre a importância de não oferecer açúcar, pelo menos até os 2 anos de idade. Certo. Porque é um período que a formação do paladar tá se aflorando, assim, que a gente tem que dar a oportunidade dos bebês conhecerem os alimentos mais naturais possíveis. Não dar alimentos com açúcar adicionado. O conhecido biscoito industrializado, biscoito recheado, que tem açúcar adicionado e que vai viciando e direcionando esse paladar para o doce, sabe? E aí é conversar mesmo com a professora, dizer, ó, não quero dar até os 2 anos, é um período de formação Se puder do paladar. ajudar, né, a dar aquela evitada. Exatamente. É um período de programação metabólica. O que é isso? Tudo que acontece nesse período dos primeiros 1000 dias da criança, Mara, da gestação Sim. até os 2 anos de vida. É um produto que o corpo está se programando metabolicamente para ser um adulto saudável, para ser um idoso saudável, para toda a vida. Então, se nessa fase a gente conseguir regular a quantidade de açúcar, de sal no primeiro ano de vida, de alimentos industrializados, esse corpo ele cresce melhor programado metabolicamente para ser um adulto, e aí lá na frente a gente consegue evitar doenças como diabetes, como hipercolesterolemia, hipertensão arterial e por aí vai. São doenças hoje, né, que tipo, às vezes acaba até afetando a rotina de uma pessoa, da família, enfim. E Mari, já que a gente está aqui, né, falando sobre essa fase de pós-introdução alimentar, que já é uma fase que eles já estão, né, os pequenos, as pequenas já estão na escola, já estão conhecendo todos os alimentos, lanches. Tem muita mamãe que sente dificuldade, né, e muito papai também, de montar a lancheira do filho. Como é que dá para montar a lancheira do filho? Principalmente quem deixa o filho em tempo integral, né, que é o filho que estuda o tempo todo na escola. É bem difícil, até porque hoje a correria materna está muito grande, a demanda, né, do mercado de trabalho. Mas além dos produtos, dos alimentos feitos de maneira caseira, que hoje já tem receitinhas assim bem práticas, bem fáceis, que dá para programar, né?
existem já uma linha de industrializados com qualidade melhor. Produtos aí, em casos de produtos naturais, que dá para a gente ter um maior controle, sabe? Com a qualidade dos insumos que estão naqueles produtos e que a gente vai oferecer para as crianças. A gente vê produtos sem açúcar adicionado, com redução de sódio. E aí a gente consegue ir montando essa lancheirinha de maneira mais nutritiva possível, sabe? Eu sei que mediante a correria, às vezes, é fato, assim, a gente vai procurar algo mais prático e tal. Mas o segredo principal, você vai pegar um produto industrializado, leia a lista de ingredientes. Isso, amor. Se for uma lista de ingredientes, que tem ali ingredientes que você conhece, então tudo bem. Mas se começa com aqueles códigos, aquelas palavras estrambólicas, assim, que você nunca ouviu falar, aí você duvida. Porque você sabe que ele tem muito aditivo, muito aroma artificial, corante, estabilizantes, emulsificantes, são tantos antes que a mamãe fica maluca, assim, na hora da... Mas é importante escolher que na lista de ingredientes tenha produtos que você conhece. Então, quando for mamãe comprar, escolhe aí os produtos que você, né, com ingredientes que você conhece. Para o Dia das Crianças, né, que a gente sabe que é um dia que geralmente, né, ganha muito presente, é aquele dia que também, tem doces aqui, vai para casa da vovó, né, a vovó monta uma mesa cheia de doces. Qual que é a sua dica de lanchinhos saudáveis para esse dia? Vamos incentivar os vovôs, as vovós, as titias, os titios, que às vezes gostam de passar esse dia com as crianças. Não, né? Também, vamos falar bem do papai, entupir as crianças de doce. Como é que eles podem fazer essa substituição? Tem lanchinhos, tem dicas de lanchinhos saudáveis? Fazer em casa mesmo, chamar a criançada para ajudar a montar o lanche, também pode ser uma boa ideia. Maravilhoso. Tem até doces mais saudáveis. Eu estava até postando Um brigadeiro. Um brigadeiro feito com frutas secas, com castanhas. E que a criançada pode interagir ali. Fazer desse Dia das Crianças um evento especial também em família. Fazer assim, a primeira barreira que eu acho, quebrar a barreira, é fazer com que a criança tenha contato com o alimento. Colocar mesmo a mão, ser uma atividade lúdica. E aí a vovó, a mamãe, pode reunir a criançada, os primos, cortar frutas. Vamos fazer uma salada de frutas. Pegar, eu faço isso com o Davi, até os próprios brinquedinhos, que tem formas. Não precisa nem ser um cortador, você vai ali gastar dinheiro com um cortador específico, não. Usa o brinquedinho da criança, lava bem direitinho aquele brinquedinho. Higieniza. Vamos cortar manga em formato de estrelas. Né? Vamos cortar melancia em formato de moranguinhos, e aí você faz uma salada de fruta ali mais divertida. Tem como fazer pãozinho de queijo. Isso. Sem ser biscoito de queijo, também, na realidade. né? Tem como fazer biscoito. Pro pãozinho de queijo de batata inglesa, por exemplo, é super fácil. Só precisa da batata inglesa, polvilho doce, azeite e água. Só. Tudo isso você encontra no supermercado. Tudo você encontra no supermercado, você consegue... É uma massa super maleável, que a criança vai amar. Vai pensar aquele slime, né? É que tá brincadeira. na moda. Vai parecer massinha de modelar. E ali ela vai fazendo as bolinhas, vai modelando aquele pãozinho. Dá pra fazer biscoitinho de banana com aveia. E é só isso, banana e aveia. Amassa a banana, mistura a aveia, faz a bolinha, põe no forno. Olha só, gente. E são coisas que a criança vai amar. Porque é uma atividade que ela vai sentir útil, ela vai fazer a própria comida, ela vai saber o que está fazendo, o que está cozinhando, vai ser um momento em família e isso vai ficar para sempre na cabeça da criança. Porque tudo que a criança quer é estar em família, mexendo em coisas, usando a curiosidade e a criatividade. É verdade, era isso que eu ia falar, né? Estimula a criatividade e são tantos benefícios, né? Que a comida ela pode promover aí para você, para sua família, para o seu pequeno, para sua pequena. Então, não subestime, gente, essa relação que é tão importante, né? Verdade. Mari, para a gente encerrar, dicas? Dicas, então, de como manter uma alimentação legal, uma alimentação saudável, mesmo depois da introdução alimentar. Certo. Mesmo depois da introdução alimentar, uma coisa que eu digo é não separe a criança das frutas nem dos vegetais. Primeira dica. Por exemplo, o que acontece? A criança vai crescendo, 9 meses, um aninho, a mamãe já quer fazer uma receitinha, né? Um bolinho de banana, por exemplo. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, aquele bolinho de banana precisa ser um complemento de uma refeição. Não é porque tem banana ali que acabou, eu não vou dar mais a banana, eu não vou dar mais outra fruta. Eu dou o bolinho de banana, mas eu dou sempre um pedacinho de manga, ou um pedacinho de melancia junto com o bolinho, mesmo que seja feito de banana,
para eu não ir distanciando e para a criança não ir esquecendo da fruta e dos legumes. Mesma coisa no almoço, tá? Porque é como uma amizade, eu digo sempre isso também. Eu estou aqui e você, a gente conversa bastante. De repente, se eu me mudo para outro lugar, a nossa conversa não continua mais a mesma, a gente vai perdendo um pouco a sintonia e a gente vai se esquecendo e vou me relacionando com outras coisas. E a criança é assim, se ela começar a perder o vínculo com as frutas, com os legumes e os vegetais, ela vai acabar esquecendo, ao ponto de não aceitar mais. Evitar adoçar. Fez 1 ano, fez 2 anos, a partir de 1 ano já pode oferecer uma certa quantidade de suco, 100 ml, 120 ml por dia. Mas esse suco não precisa ser com açúcar. Esse suco pode continuar sendo da própria fruta. Uma goiaba com água, bateu ali e pronto. Não precisa adicionar açúcar nos alimentos de forma em geral, sabe? Açúcar adicionado, evitar. Sempre levar a cozinha para ser um ambiente para a criança estar. Fazendo da cozinha um ambiente comum da casa. Às vezes tem essa questão por segurança, que eu entendo perfeitamente, é perigoso e tal. Mas se você está com a criança, se você está sempre atento com ela, você pode levar a criança para estar ali naquele local e ela vai se ambientando com tudo, conhecendo tudo, vendo você mexer em tudo, e aquilo vai aproximando muito e trazer ela para o próprio preparo. Do biscoitinho, do pão, da comida, do mingau de aveia, da sopa, cortar as verdurinhas ali com você para fazer a sopa, quebrar o macarrão, descascar um alho, catar feijão com você. Tudo isso dá um valor muito maior da comida com a criança. E eu sempre falo, cria relações afetivas, cria relações emocionais, assim, de algo bom, algo prazeroso, algo que, nossa, só traz memórias boas, entende? Exatamente. Então, são algumas dicas, assim, que dá pra gente levar pra vida toda. Eu ia falar que, tipo assim, às vezes eu sei que pode parecer, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que são mães, a gente tem várias pessoas aqui na TV mesmo, sabe, que são mães, que são pais. Eu sei que às vezes a gente falando aqui, né, Mari, pode parecer algo muito fácil, e quando você vai pra realidade de cada pessoa, cada um tem a sua dificuldade, né, com a sua criança. É porque a avó é muito complicada, a avó dá tudo que a criança quer, eu não tenho tempo, é muito corrido. Então, eu sei que às vezes pode parecer ser difícil, mas eu acho que quando a gente consegue organizar o nosso tempo, eu tenho provado isso para mim mesma. Eu achava antes que eu não tinha tempo para um bocado de coisa. E eu comecei a organizar o meu tempo e agora eu estou tendo tempo para tudo. Então, quando a gente começa a se organizar, dá certo. Tente, faça o teste, né? Tira um dia da semana. Ou então daqui a pouco você já vai estar tirando 2 dias da sua semana para organizar os lanches. E assim você vai, sabe? Consecutivamente as coisas elas vão dando certo, né, Mari? Só você ter esse esforcinho, né, que dá para ser. Uma coisa que eu digo sempre também, Mara, é que se não dá para ser sempre, seja sempre que puder. Boa, sabe? Muito bom. Não dá para ser todos os dias, então no dia que eu puder eu vou fazer, vou chamar ele, vai ser bem feito, vou trazer ele para esse ambiente, às vezes no final de semana. No final de semana, né, domingo. Exato, que eu estou em casa, sábado. Exatamente. Isso. E aí aquilo já aproxima muito, sabe? É mesmo que você sair, que você ir para um parque, mesmo que você sentar na TV, assistir um filme, tudo isso vai aproximando, vai. A cozinha da mesma maneira, mexer com os alimentos da mesma maneira e desensibiliza. Tira essa hipersensibilidade da criança, que às vezes a gente cresce e nos tornamos adultos hipersensíveis, que não conseguem se sujar, que se morder uma melancia, por exemplo, a gente já fica agoniado, que não toca na comida. Tem muito essa questão assim, da regra de etiqueta, do garfo, da faca, mas tocar na comida é muito prazeroso. Aquele bolinho de feijão com arroz e farinha que a vovó fazia. Tanto isso, gente. E que a gente pode fazer também, que a criança pode pegar. Incentivar, é prazeroso. Né? Eu tô sensibilizando várias questões, assim, né? Oral, o tato, isso tudo me sensibiliza de uma maneira em geral. E é maravilhoso. E se você está com alguma dificuldade, né, de fazer isso com seu filho, de ter essa relação tão legal com a comida, Mari pode ajudar super você, né, Mari? Vamos passar os seus contatos, então, onde é que você atende, telefone, Instagram, passa tudo. Eu atendo na Clínica Cognitiva, toda segunda-feira eu tô lá. Meu Instagram é Mãe que Nutri, quem quiser estar à disposição para falar comigo e tal. Tem o WhatsApp, que é 99615 0582.
Sobre a questão da introdução alimentar, nós vamos ter outro curso. Tivemos o curso, né, mês que passado. Que foi sucesso, né? E foi maravilhoso, foi um sucesso. E aí nós já tivemos procura, então vamos ter outra turma dia 10 de novembro. Tá chegando. E é um momento maravilhoso para aprender sobre essa fase tão definitiva que é a introdução alimentar. Então, para quem quiser, as inscrições já estão abertas. É só falar com a gente lá no Instagram ou no WhatsApp. E o Facebook também é Mãe que Nutre. Muito bem. Então, Mãe que Nutre aí, procura lá para você pegar todas as informações. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer. Bom dia. Você que está aqui, ó, a gente viu que a gente tem bem assim, viu, para rolar. Daqui a pouco estou de volta. A gente vai ter culinária hoje, que eu sei que vocês gostam desse momento. Volto já já.